em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Vou mergulhar no teu rio. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, abençoado, está entrando aqui para participar desse momento tão especial, dessa live que eu tenho certeza que será abençoadora para a sua vida. Por isso, você que pode, compartilha com seus amigos, suas amigas, e convida para esse bate-papo maravilhoso, onde nós vamos falar sobre suicídio. Vai ser muito especial, com a psicanalista, terapeuta de casais, Laura Virgínia. Tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. O desejo do nosso coração é que nós, nessa noite, venhamos receber, direção, que o Senhor venha trazer luz nos lugares que estão em trevas, na nossa mente principalmente. Nós precisamos buscar conhecimento, buscar mais do Pai. E esse é o tempo. Por isso, convida quem você puder. Nós vamos falar sobre a alma, sobre como nós precisamos cuidar da nossa alma. E eu tenho certeza que será abençoador para a sua vida. Amém, queridos? Então, por favor, você que pode, encaminha aí essa live para quem você puder, porque é um assunto tão pouco falado sobre suicídio, sobre cuidarmos da nossa alma. Nós, como igreja de Deus, como representantes do reino de Deus, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos falar sobre esse assunto, porque muitas das vezes existe uma pessoa doente, existe uma pessoa que precisa receber um socorro, e muitas das vezes nós estamos desatentos, não é verdade? Então nós precisamos de fato viver a empatia, viver o amor. E quando você busca estar aqui na live para adquirir conhecimento, é por você e pelo teu próximo. E é isso que a palavra de Deus diz. Eu tenho condições de amar o meu próximo quando eu me amo. Então faça bem a você, porque com certeza você vai estar fazendo bem ao teu próximo, ao teu irmão. Então, por favor, compartilha em nome do Senhor Jesus. Eu não quero demorar muito, ser extensiva, porque eu quero ouvir a Laura falando aqui para nós, e eu tenho certeza que será bênção. Mas eu gostaria de deixar apenas uma palavra no Salmo 42. Eu acredito conhecido por muitos esse versículo, Salmo de número 42, e o versículo de número 5. Você que está entrando, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a você, abençoe a sua casa,
que exatamente como essa canção, haja um rio de Deus fluindo dentro de você, fluindo dentro da sua casa, que você possa sentir, receber a presença do Senhor na sua vida. Amém? Salmo de número 42 e o versículo de número 5, diz assim o salmista Davi: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua perseverança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Nós vemos aqui o salmista Davi, um rei, um grande homem de Deus, não é verdade? Ele conversando com a sua alma. E ele estava em um momento de grande abatimento. E eu imagino o salmista ali no seu momento de oração, se sentindo só e conversando com a sua alma. Ele estava conversando com a sua alma, não é? Ele estava olhando para dentro dele. Ele sabia que havia algo por dentro dele que estava causando toda aquela angústia, que estava causando todo aquele sentimento que ele estava sentindo. E como é interessante isso, sabe por quê? Porque Davi sabia que ele tinha uma alma, que ele era um ser emocional, que ele tinha sentimentos. Por isso, vamos ser bem diretos, ele não espiritualizou, não é aquele momento que ele estava vivendo e de tremenda angústia, de tremenda aflição. Ele não falou, isso é o adversário, é o diabo que está causando isso em mim. Não, a minha alma é um sentimento, é uma emoção, é algo, é uma dor profunda que está aqui. Então ele começa a conversar com a sua alma e ele diz assim para a sua alma: por que você está assim? Por que você está tão abatida? Espera em Deus. Espera em Deus. Ele conversa com a sua alma. Ele tem uma palavra direcionada para aquilo que ele estava sentindo. E ele diz: olha, eu sinto que há um abatimento no meu interior, mas eu quero dizer para o meu interior: espera em Deus. Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Sabe, é um homem que não se vitimiza, é um homem que não se entrega. Por que eu digo que ele não se entrega? Porque ele não foi impedido de sentir. Como eu e você, nós sentimos sim, porque nós somos um ser emocional, nós temos alma, nós temos sentimento, nós temos emoção. Só que quando ele diz espera em Deus, ele está trazendo a palavra de Deus para dentro dele, está dizendo: olha, tudo que a minha alma está sentindo, o que a palavra de Deus diz é maior do que o que a minha alma está sentindo. Por isso eu vou me apegar em Deus, por isso eu vou louvar ao Senhor, por isso eu vou dizer minha alma que nós vamos louvar ao Senhor, que isso vai passar, que isso não vai permanecer assim. Só que Davi sabia discernir que o que ele estava sentindo era de ordem emocional, era de algo que vinha dos seus sentimentos. Então, ele conversou com a alma, mas ele declarou a palavra de Deus. É muito importante nós sabermos contra o que é que nós estamos lutando e o que fazer quando nós estamos sentindo essa sensação de desespero, de aflição, de angústia. É muito importante nós orarmos da forma correta. É muito importante nós sabermos governar as nossas emoções através da palavra de Deus. Claro, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer, para transformar. Mas, além da palavra de Deus, Deus deu tanto conhecimento, tanta sabedoria aos homens. E algo muito importante que eu queria falar aqui que quando você está com uma dor de dente, você procura um dentista, não é verdade? Quando você está com um problema no teu físico, que você entende que você precisa ao médico, você vai ao médico. E muitas das vezes nós estamos sendo tão ignorantes, eu digo nós que dizemos conhecer tanto a palavra de Deus, que nós acabamos transferindo, espiritualizando, preferindo
não assumir que aquilo é de ordem emocional e que nós precisamos procurar uma ajuda. Não é com um psicanalista, com um psicólogo, sabe, queridos? E nós precisamos abrir a nossa visão. Por isso existem muitas pessoas sofrendo, por isso existem muitas pessoas que, infelizmente, quando se vê numa situação de abatimento de alma, não sabe que aquilo é algo emocional e acaba, por falta de sabedoria, se tornando mais adoecido porque não quer procurar uma ajuda. Então, essa live será muito, muito abençoadora para a sua vida, eu tenho certeza disso, e nós vamos falar hoje especificamente sobre o suicídio, mas existem coisas que estão por trás do suicídio. Por que uma pessoa chega a cometer e a querer cometer um suicídio? E nós precisamos abrir a nossa visão e os nossos olhos espirituais e o nosso coração. Amém? Me fez lembrar o louvor do Ministério Zoe, espera em Deus, exatamente. Sabe, é isso mesmo, quando nós estamos abatidos, nós cantamos esses louvores, não é? Espera em Deus, espera em Deus. Nós estamos declarando a palavra de Deus para nossa alma entender, não, é um período, é um momento, mas espera no Senhor, confia nele, exatamente como o salmista Davi declarou aqui. Amém, queridos? Eu vou chamar a nossa querida psicanalista, ela é serva de Deus também, ela é membro da igreja presbiteriana, é uma mulher abençoadíssima, a qual eu tenho um carinho e respeito muito a vida dela, tá bom? E eu tenho certeza que ela vai ser bênção para nós aqui nessa noite, amém? Eu vou chamar a Laura aqui. Laura, me dá um sinalzinho, querida, que eu vou chamar você, tá bom? Gente, sejam muito bem-vindos. Por favor, compartilha, porque eu tenho certeza que existem muitas pessoas precisando receber essa porção nessa noite. Manda para mim, Laura, que eu vou estar convidando você aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Já estamos conectando com a nossa irmã. Cheguei! Amém! Amém! Tão linda a sua fala. Nossa, eu já tô assim. Deus já tá nesse lugar, né? Com certeza, né? Você já estava preparando esse momento. É coisa verdade, linda, né? Lindo, Muito querida. lindo. Saudade de você. Também. Nós podemos Muita estar saudade. com esse propósito tão lindo, não é? Amém. Glória E a Deus. Vai ser uma bênção. estamos aqui por elas, né? Verdade. Não precisa se preocupar com quantidade, né? Verdade. Deus falou que se uma alma entender o propósito, se uma alma entender o plano, nós já estamos muito felizes. Com certeza. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar com vocês, desejar uma boa noite, uma paz do Senhor. Amém. Esse louvor também fala muito ao meu coração, aquieta minha alma, porque a nossa alma pula, né? Ela grita, ela quer resolver tudo. Mas aquieta a alma, Senhor, para que a gente possa respirar, né? Amém. E você já falou tanta coisa linda aí, eu falei, eu vou ter que dar uma reformulada aqui no meu repertório, porque você já falou muita coisa linda já. Amém. Muita coisa boa, e o que é que a gente quer falar mesmo, é sobre isso, sobre deixar Deus cuidar das nossas emoções. Sim. Para que a gente possa ter paz. Dando um pouquinho de eco. Será que é aqui no meu ou no seu? Então, quando começou, estava acabando o volume e sumindo um pouquinho a imagem. Aí eu conferi o meu aqui, o meu tá tudo certinho, ligadinho. Tava tudo Você não certo. tem microfone ligado? Você não tem, não? Microfone tá ligadinho? Tá tudo tranquilo aqui também. Tô na Vamos sala, começar, então. né? Ou o volume muito alto, né? Você tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo bem. Vamos começar. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Uma hora Isso, falha, uma hora acaba, liga a bateria. Isso. Bom, gente, boa noite. A nossa linda aí do outro lado já apresentou, né? Mas eu vou fazer minha parte. Meu nome é Laura Virgínia, eu sou psicanalista, terapeuta familiar, cristã. Gostei que ela focou isso aí, que eu amo falar que eu sou cristã. É minha identidade. Eu falo que
Eu ser cristã é minha identidade. Eu descobri isso, né, Jaque? Sim, Quem eu sou para Deus. Eu sou uma isso. mulher cristã, serva, princesa do Amém. Senhor, do Deus vivo. Pronto, acabou, nada importa mais. Amém? Isso. E o nosso tema hoje é suicídio. Aí eu preparei um material bacana. E quando você fala aí do cuidado com a alma, eu não poderia deixar de falar também que está tudo voltado para dentro do nosso interior. Na verdade, nada dessas emoções está do lado de fora, está tudo do lado de dentro. Tudo. E alma significa sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, tudo que a gente vive e tudo que a gente é. Por tudo que eu vejo, que eu ouço, gera em mim pensamentos que se tornam emoções e afloram o meu comportamento e leva as minhas decisões e minhas escolhas. Então, é por tudo que eu vejo, que eu ouço, gera em mim algumas emoções, alguns sentimentos que vai aflorar o meu comportamento e vai mostrar, eu vou poder jogar para fora quem eu sou de verdade. E aí, lá em Provérbios 15, 13, fala o seguinte: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, tudo que você falou, irmã, não tem nem para onde botar nem tirar. É isso aí mesmo. Quando a gente está triste, atribulado, angustiado, a nossa fisionomia muda. Mas quando o coração está alegre, a gente se renova, fica jovem, né? Tudo está lindo, tudo está bom, os nossos olhos vê tudo bem, tudo vai ficar bem. Sim. A gente vê Deus em tudo. Então, Deus é muito lindo quando Ele fala isso, que a gente precisa cuidar do nosso corpo, mas também da nossa alma. Se a gente não cuidar do nosso corpo, não adianta ter não cuidar da nossa alma, não adianta a gente ter um corpinho lindo, maravilhoso, porque não vai, nós vamos acabar com ele. Nem sustenta, né? Não sustenta. Nós temos um tripé, que é o corpo, a alma e o espírito. E eu gosto de dizer que a gente cuida da alma e do espírito, né? Porque o corpo é reflexo. Quando tá ruim aqui, reflete aqui. Aí é assunto que dá pano para manga, porque aí vai para as doenças psicossomáticas. Se tá ruim aqui, flui tudo aqui. Verdade, e se tá bom também, fica tudo lindo. Mas o nosso assunto é suicídio. E o suicídio, ele permeia mesmo dentro dessas tribulações, permeia dentro da depressão, dessas dores da alma, né? E o suicídio está muito mais ligado à questão da depressão, porque depressão significa depreciação. Quando você realmente está com a sua autoestima baixa, quando você não sabe quem é, quando você não tem identidade, quando qualquer coisa tá bom, qualquer coisa, você não tem sonhos, você não tem objetivo. Então, nós temos eu vou falar de algumas doenças mentais que potencializam a questão do suicídio. Mas o suicídio, ele pode vir de várias origens. Mas a gente vai falar de 3. E aí, questão da alma é isso aí. Cuidou da alma, a alma tá feliz, a alma tá tranquila, a alma tá evoluindo, tudo tá bom, por dentro e por fora. Amém? Fechou a alma? Vamos falar aí. Não sei se todo mundo sabe, mas eu vou esclarecer que o mês de setembro, ficou conhecido agora como o Setembro Amarelo, por conta mesmo dessa preocupação, né, com os órgãos públicos em relação ao suicídio, porque tem se percebido a falta de informação, né, e as pessoas estão, como não tem divulgação de informação, elas não entendem que às vezes pode ter uma ajuda, né? Que tem órgãos públicos que ajudam as pessoas que estão angustiadas, desesperadas, pode ligar. Então, eles desenvolvem esse trabalho, o CVV desenvolve um trabalho muito legal, né? O Centro de Valorização da Vida, para poder acompanhar essas pessoas, né? E aí tem nós também, os pastores, os cristãos também, que fazem um serviço aí de ajuda. Então, o lema nosso desse mês é que juntos somos mais fortes, né? A primeira medida preventiva em relação ao suicídio é a educação. É deixar claro que o medo de falar e explicar, tratar com naturalidade, mostrar os cuidados, derrubar os tabus, compartilhar informações ligadas a esse tema, igual a gente tem feito agora. Então, o mês já começou assim, tá todo mundo, tem algumas empresas que já colocaram lâmpadas amarelas para trazer a conscientização das pessoas, né? E quanto mais trazer informação, essa linha agora da psiquiatria, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, todos vocês vão ver chuva de lives, porque já estão tudo preparando, porque agora, principalmente, se o ano passado
A gente já fazia indo nos lugares fazendo, agora sem poder ir, vai chover live para tudo quanto é lado aí, falando sobre essa informação. Então, quando você perceber que uma pessoa não está bem, tiver alguma queixa, que não está se sentindo bem, não consegue relatar, você não pode achar que é uma coisa boba, né? Tem que acolher essa dor, porque um adulto com uma dor na alma, você vê no semblante dele que ele não está bem, né? A criança ainda disfarça muito, porque a vida dela é imaginário, ela vive muito no lúdico, mas um adulto, que você vê lá um adulto com sofrimento de alma, ele é muito nítido na fisionomia dele, você percebe que alguma coisa não está bem. E o que é o suicídio no nosso glossário? O que significa suicídio? É o ato deliberado, intencional de causar morte a si mesmo, iniciando e executado por uma pessoa que tem clara noção, forte expectativa de que o desfecho seja fatal, resulte na sua própria morte. Então, o suicídio é a pessoa achar que ela se suicidando, ela eliminando a vida dela, tirando a vida dela do tabuleiro do jogo, o problema dela vai ser encerrado. Porque, na verdade, ele não quer eliminar a vida, ele quer eliminar a dor. Mas ele não... Ele quer... a gente fala que a depressão, na filosofia, né? Na minha filosofia, no meu atendimento, a depressão é a dor da dor. Olha o tamanho dessa dor. A pessoa tem uma dor. E a dor dela é a dor da dor dela. Então, é assim, é potencializado. É o dobro de uma pessoa que esteja sentindo uma depressão normal. Né? Então, esse transtorno, ele resulta em uma interação completa entre fatores ambientais, fisiológicos, sociais, genéticos, biológicos. Então, essa questão aí do suicídio vem permeando muitas coisas, muitas doenças podem estar gerando na pessoa e a pessoa não está percebendo que a mudança, de repente, de hormônio dela, sabe? O ambiente que ela mora pode estar adoecendo ela, é um ambiente acusador, é um ambiente que deflagra ela, sabe? Fala mal dela, não tem nada de bom, amaldiçoa ela não está feliz naquele lugar. Entendeu? Sim, Virgínia. Pode falar, quer fazer algum comentário? É interessante você falar sobre isso, porque sobre essa questão do ambiente, de como se sente ali. Eu até compartilhei com a Virgínia que na minha família teve um caso de suicídio, né? Infelizmente, meu irmão com 16 anos, ele tinha um ambiente que adoeceu ele. Oi? O dele foi o ambiente que adoeceu ele. Sim, foi o ele não conseguiu se desenvolver. Tá dando eco, né? Não, meu não, eu tô ouvindo normal você. Pois é, o meu, eu tô sentindo que tá dando eco. Eu tô ouvindo. Eu até abaixei aqui. Você acha que o meu tá alto? Eu vou baixar o meu, então. Vamos ver. Vê aí se tá melhorando. Melhorou? Eu te ouço baixinho agora, mas te ouço. Estão me ouvindo bem, gente? Tá dando eco. Só que eu não sei o que possa ser. Acho que Vê agora se o meu tá alto, gente. Vê. Eu acho também que é o meu. Mas então, gente, olha, a Virgínia falou algo muito interessante, essa questão do ambiente e a pessoa chegar a se suicidar por causa do ambiente que ela vive, como ela é tratada no ambiente. O que aconteceu? Meu irmão, ele, com 16 anos, ele se suicidou. Foi um caso que foi até para o site da cidade onde ele morava, em Linhares, na época. E por que o meu irmão, ele se suicidou? Nós éramos irmãos do mesmo pai, paterno, né? Ele era meu irmão paterno. E o que acontece? A mãe dele havia falecido e com poucos meses o nosso pai também faleceu. Foram duas perdas bruscas demais. Um adolescente, né? 16 anos, né, Virgínia? E de 15 para 16 anos. E ele teve que ficar trocando de ambiente.
Ele ficava na casa de uma tia minha, depois ele ia para a casa de outra tia minha, depois ele ficava em outra casa de outra tia minha. Elas não sabiam lidar com a questão daquela fase rebelde, ele no luto, ele sentindo falta de estar num ambiente que ele sempre esteve. E ele sim começou a sentir. Claro, ele entrou no estado depressivo e ele começou a sentir, eu sou um incômodo. Porque eu lembro que quando eu conversei com ele, pela última vez, inclusive, que nós estivemos juntos, ele falou isso, ele falava isso. Ninguém me ama. Eu sinto que eu sou um peso na vida das pessoas, até porque, pelas pessoas não terem a sensibilidade de entender que estava sendo muito difícil para ele. Muito difícil. Ele começou a ter esse tipo de comportamento, de falar, eu sou um peso. E quando a pessoa chega a falar isso, de fato ela está sentindo, eu sou um incômodo aqui. Até porque como ela está sendo tratada no ambiente que ela está. O que ela ouve, o que talvez ele pegava alguém falando, não é? É tipo assim, você está aqui porque você não tem mesmo para onde ir. Por isso que a gente está cuidando de você. É um estorvo, né? Isso é horrível para uma pessoa. Então ele falava diariamente que ele queria se matar, que ele queria se matar, que ele ia se matar. Conversando com a Virgínia, e eu também já tinha entendido, não é, que o que levou meu irmão a cometer o suicídio foi culpa. Ele se sentiu um peso. Então, quando ele via as pessoas ficando desconfortáveis porque ele estava ali, porque com certeza as pessoas deixavam claro, não é, com as atitudes. Nossa, a gente está tendo que mudar toda a nossa vida por causa de você. Não é? Você vê que eram pessoas também que não tinham estrutura para abraçá-lo. E, infelizmente, Virgínia, é uma dor irreparável. Você vê uma pessoa que você ama, no caso, não é que foi o meu irmão tão novo, e você vê fotos, não é, como foram expostas no site, tem até hoje, quando ele cometeu o suicídio, ele subiu no terraço, mas o interessante é que uma noite antes dele se suicidar, ele pediu perdão. Pediu perdão. Por que ele pediu perdão? Aquilo ali também já era para as pessoas se atentarem, tipo assim, eu estou pedindo perdão por ser um peso na sua vida. Eu estou te pedindo perdão por atrapalhar a sua vida, só que isso vai acabar, né? Aí o que ele fez? Ele foi lá e tirou a vida dele. E é exatamente o que você disse. A pessoa, ela quer tirar aquela dor que ela não consegue tirar. Ele era um adolescente que estava no luto. Ele tinha perdido os amores da vida dele, né? Os pais dele. A morte do nosso pai também já foi algo muito triste, porque nós encontramos o nosso pai morto em um determinado bairro. Isso tudo mexeu muito com o emocional dele. Ele não tinha essa estrutura. Claro que todos nós sentimos, eu senti muito, não é, a morte, mas a gente vai tendo uma base. E a gente coloca aquilo que o salmista disse aqui, a confiança e a esperança em Deus. A gente já tem uma outra base, mas imagina um adolescente. E como a gente, quando eu iniciei a live, eu disse isso, né, Virgínia? Como a gente é insensível. Porque tem alguém sofrendo do nosso lado e a gente precisa se atentar aos comportamentos, ao que a pessoa está falando. Exatamente. Não é? Isso que eu vou falar. Que a gente não se atenta, mas eu só dei eu achei que cabia dentro do que você disse sobre essa questão do ambiente, não é? Exatamente. Sim, o suicida, a pessoa que está com essa patologia, o que acontece? Nós já sabemos que tem algo que potencializa essa questão, né? Que ou são as doenças mentais, né? Que as pessoas já têm a doença mental mesmo, então potencializa o desejo de se matar ou se suicidar porque se sente peso também. Então, essas pessoas que têm a esquizofrenia, por exemplo, não sabem muito bem como é que reage, um dia tá bom, um dia não tá, os bipolares, né? Essa questão do transtorno do humor, um dia acorda bem, um dia não dorme bem, então pode ser que numa dessa daí ele vai, entendeu? Então, ele tem não é que essas pessoas que têm isso são depressivos e vão se suicidar. Essas enfermidades podem potencializar quem já tem uma questão aí para se resolver dentro da depressão. Os depressivos, né?
os alcoólatras e as pessoas que usam usuários de drogas, porque nesse momento eles ficam sem noção também, né? Eles se acham pessoas que podem tudo porque estão alcoolizados, estão drogados. Tem a questão dos alucinógenos, né? As pessoas ficam alucinadas, acreditam que pode voar, pode saltar dos prédios. A maioria das mortes que você vê que a pessoa se suicidou e era um usuário de droga foi por causa dos alucinógenos, porque eles acreditam que eles podem pular de um tanto de andares, eles acreditam que podem pular da ponte, pode colocar uma alta velocidade no carro, porque eles acreditam que não vai acontecer nada, não tem noção do perigo, entendeu? Nossa. Então, essas pessoas, elas têm essa potência em relação ao suicídio. Mas a gente sabe também que existem essas questões aí, que são de biológicos, de casa, do ambiente que mora, porque são pessoas que são depreciadas, são pessoas que são oprimidas, são rejeitadas, não são amadas, se tornam entojos, né? As pessoas que se sentem peso. Então, essa depreciação leva a uma depressão, a ponto, se a depressão for uma... porque a gente tem 3 depressões, a gente tem 3 níveis de depressão. A gente tem uma depressão patológica, tem a reativa, tem a endógena. Então, a gente pode depois trabalhar só a depressão, e na depressão a gente estudar tudo. Mas existe depressão que a criança já traz da natureza, uma questão de hormônio, uma questão de, já, na genética. Sim. Apesar que na nossa linha de terapia, a gente não acredita muito nessa questão de genética, a gente acredita no padrão mental. Porque o seu pai teve o modelo mental dele, você aprendeu, constituiu para você e você vai reagir sempre da mesma forma, né? E a gente tem a endógena, né, que é a biológica, que não tem relação palpável com nenhuma enfermidade, mas que as coisas de fora podem estar causando essa dor, entendeu? Coisas que pode um mau relacionamento, um abuso, essas coisas que você até comentou. Sofreram alguns transtornos e criaram essa depressão, entendeu? De vergonha, de culpa, de tudo. E tá, aí vamos voltar. Nessa questão do comportamento, a gente tem que ficar muito atento, igual você falou. Por que essas pessoas que cuidavam dele não perceberam? Porque elas não estavam atentas a isso. Sim. Não tinham um olhar de amor para a criança. Sim. Porque todos nós estamos sujeitos, sabe? Até a gente que é cristã, gente. Com certeza. Nós estamos sujeitos a se depreciar em algum momento. Em algum momento a gente achar, poxa, a pessoa escolheu fulano. A gente tem essas coisas, a gente tem um ego inflado. A gente tem nosso eu aqui, né? Então, em algum momento, pode ser que você queria ser exaltado no momento, aí não foi, fulano que foi, eu não fui. A gente tem essas coisas. A gente tem nossas dores, nossos traumas, sabe? Nossos problemas, nossa vivência. A vida não é fácil, entende? A vida é um percurso que ela é difícil. Então, dependendo de como você interpreta essas decisões, esses transtornos, você adoece. É a emoção que te adoece, entendeu? Você prefere se isolar. Então, a pessoa, o sujeito, que ele já tem um comportamento suicida, a gente tem que ficar atenta. Por quê? Porque existem 3 fatores importantes. A ideação suicida. O suicida, ele não dá um start nele, vai lá e se suicida, não, sabe? Ele pensa como é que ele vai fazer, que horas que ele vai fazer, que ninguém vai atrapalhar. Ele manda... O adolescente é mestre para isso. Coloca dicas, sabe? Escreve lá, hoje, meu dia, eu queria morrer. Algumas frases, sabe? Eu queria morrer, eu não queria estar nesse planeta. Eu até coloquei aqui umas frases que é muito comum da gente ouvir. Ninguém se importa comigo, eu sou burro mesmo, ninguém gosta de mim. Outras frases de alarme. Não era para me ter vindo nessa família, vocês não tinham que ser meus pais. E essas frases. E eles entregam o jogo, de repente, numa frase, no Instagram, você tem fotos de pessoas, você pode observar, geralmente eles escolhem fotos escuras, porque eles estão vendo o mundo tudo escuro, para eles não tem graça, não tem cor. O depressivo, que pode cometer um suicídio, ele não vê clareza, ele vê tudo escuro, para ele nada tem
tem fundamento, para ele nada importa mais, ele abre mão das pessoas, ele quer ficar só no quarto, até você comentou. Vi, como é que a gente vai falar sobre respeito dos comportamentos que mostram se a pessoa tem espírito suicida, né? Isso. Porque a pessoa, ela quer se isolar, ela não quer resolver problema, ela não quer conflito, ela quer ficar em paz, ela acha que fazendo isso ela está em paz. Então, assim, se ela muda o comportamento, era uma pessoa que tinha um hobby, gostava de, vamos citar jovens, gostava de curtir, de sair, de balada, de praticar um hobby, um esporte, seja lá o que for, de repente, ele vem mudando tudo, sabe? Não quero mais fazer isso, quer só ficar dentro do quarto, assim, vendo televisão, vendo computador, tudo tá bom, se comer tá bom, se tomar banho tá bom, se não tomar tá bom. É porque aquela pessoa tá isolada. Não é possível que quem convive com uma pessoa que era totalmente diferente não percebeu isso, né? E quando é menor de idade, fica a pergunta, né? Onde é que estão os cuidadores que não estão percebendo isso? Onde é que estão esses pais? Sim. Né? E aí depois vem a tentativa. Primeiro ele pensa, ele sonda, ele dá o alerta, ele avisa, ele tenta se comunicar. A dor é tanto que o corpo está gritando, inconsciente. Sim. E as pessoas acham que isso é bobeira de adolescente, bobeira de aborrecente, bobeira. Não é. A gente tem que ficar atento. Depois vem a tentativa. Ele vai tentar, pode ser que dê errado, ele dá uma deschavada. Qual é a tentativa? E a tentativa acontece muito com essas cults, esses adolescentes que cortam o pulso, se machuca toda, né? Corta a perna. Eles ficam tentando, entendeu? Uma hora eles acertam uma veia, né? Isso tudo é culpa. Eles se sentem culpados porque eles estão ali, às vezes uma separação dos pais, às vezes, esses dias atrás, nem faz parte do assunto, mas esses dias atrás eu fiquei chocada. Uma mãe contando a história da cesárea dela e falando que, olha o que você fez com a mamãe para você sair daqui, olha só, teve que cortar a mamãe. Eu pensei, meu Deus, eu tô ouvindo isso, gente? Eu não tô ouvindo isso. Para o século XXI. Qual é a interpretação que essa criança vai ter? Eu machuquei minha mãe. Isso, entende? Fiz mal para minha mãe, né? Fiz mal para minha mãe, eu não mereço minha mãe. E se ela fez isso um dia, pensa as outras coisas também que já não aconteceu. É uma criança que está sujeito a ter uma depreciação e querer por culpa. Ou então, tipo assim, por causa de você nós se separamos. Então ele acha que ele, saindo desse sistema familiar, ele vai trazer cura para essa casa. Entende? Então a gente precisa ficar muito atento. Exatamente. Da idade juvenil até os 19, 20 anos, onde a criança não é considerada criança, gente. A sociedade não quer dizer não. Quer falar que com 16 anos você pode votar, com 16 anos pode tirar a carteira de motorista. Mas 19 anos não viveu nada. Essas crianças de hoje, eles vão começar a vida deles agora. Verdade. Então eles não têm muita decisão, para eles tudo é tudo muito bonitinho, na bolinha, porque os pais poupam muito, deixam a criança viver, então pode acontecer deles se tentarem se machucar, se ferir, ou beber muito álcool para poder, aí tem uma coma ao colo, entendeu? Sim. Então, gente, e por fim, é o suicídio consumado mesmo, que uma hora ele vai acertar, né? Se ele ficar tentando, uma hora vai que ele acerta, né? Pelas pesquisas, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Nossa. Isso aí, esse estudo de 2018. A maior causa é entre jovens de 15 a 29 anos. Por que eu falei? Porque eles não têm maturidade, eles não estão totalmente formados, eles não têm ainda o poder de decidir nada. Eles sabem o que é certo e errado? Sabem. Mas eles ainda estão nessa ambivalência aí, ó. Não querem crescer, mas ao mesmo tempo querem fazer coisa de gente grande. Querem ser cuidadinhos do papai? Então estão nessa questão. Então eles estão muito confusos. 11 mil pessoas tiram a própria vida em média por ano. É a quarta maior causa do mundo, de mortes do mundo, terceira maior causa entre homens e a oitava maior causa entre as mulheres. É estatística. Nossa. Eu quero falar de uma moça, é um livro, né? Hyeon-sung Rai. Ela deixou esse bilhetinho. Eu queria morrer. Pensei nessa palavra muitas vezes. É algo difícil de dizer em voz alta. É ainda mais assustador quando você sente que pode estar falando sério. Ela falava isso. É um filme, tá na Netflix. Depois eu posso passar o nome para você. Nossa. Ela pensava que ela queria morrer. E o mais assustador
é que ela estava percebendo que estava sendo verdade, ela estava buscando a morte. Então, assim, isso pode acontecer, tá, queridos? É uma coisa muito real. E o que leva alguém ao suicídio? Essa frase é uma frase do Augusto Cury, que eu gosto muito. Adaptável, eu botei na nossa fé em Cristo. Sim. Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Ela não quer morrer. Com certeza. Quando ela pede o perdão, ela está pedindo perdão para ela também. Porque ela está tendo que fazer algo, alguém forçou, porque ela mesma não queria. Ela queria só matar a dor. Entendeu? Mas não tem solução, ela não vê solução. Então, ela precisa de aliviar as pressões dela. Então, a gente tem que estar atento com essas pessoas, até mesmo os adultos, porque são pessoas que estão presas, estão aprisionadas dentro daquela dor, e elas precisam aliviar. Foi onde você falou. Por que não indica um profissional? Por que não indica um terapeuta, um pastor, um amigo? Ou você mesmo? Quando você vê que a pessoa não está bem, querido, você quer falar sobre isso? Quer dividir comigo? Sabe? Nós que somos cristãs, e a gente já tem uma maturidade, você percebe quando a pessoa não está bem, sabe? Se oferece, fala, você tá precisando conversar? Estou sentindo que você está muito assim, angustiado. Então, elas precisam aliviar essas pressões externas. Eles não vão falar o que eles estão passando, muitas vezes. Mas só deles saberem que eles podem contar, deixa um telefonezinho, deixa um cartão, sabe? Assim, qualquer coisa você me liga, tá? Estou sentindo que você não está bem. Muita cobrança social. Muitas pessoas buscaram suicídio. Agora, como tem o Covid, ninguém morre mais, né? Só de Covid. Né? Só morre de Covid. Mas as estatísticas mostram que aumentou o número de mortes na Terceira Ponte, que é uma ponte que nós temos aqui no estado do Espírito Santo, que é a mais alta do estado, e dobrou o número. Se morriam 5, estão morrendo 10. Eles falaram só que dobrou, mas ali morre gente todo dia. E a gente sabe que tudo que nos causa incômodo, pressão de fora para dentro, deixa a gente desestabilizado. Então, muita gente perdeu o emprego, muitos casais se separaram, muita gente perdeu pessoas e não deu conta da morte. Sim. Porque a gente sabe que agora vem os traumas pós a morte, né? Daquelas pessoas que não conseguiram enterrar os seus entes queridos, vai vir uns traumas aí, ó, não conseguiu ver, não concebeu a imagem da pessoa sendo enterrada, na mente dela a pessoa está viva, olha. Sim. Vem transtorno por aí. Muito remorso, muita culpa, cobrança social, ansiedade, medo, fracasso, humilhação. Tudo isso, gente, gera uma dor que se você não elaborar, se você não tratar, se você não falar, você pode ser um sujeito propício a um suicídio. Entendeu? Porque não existe uma doença específica. Sim. Não existe um transtorno específico. Existe uma situação que você não dá conta. Entendeu? E Freud fala assim, que a cura vem pela fala. A gente precisa falar, a gente precisa limpar, desintoxicar, tirar o entulho, você tá entendendo? Então, mas eu não tenho condição de pagar um profissional. Queridos, queridas, procura um amigo seguro, que não é amigo fofoqueiro, é amigo que vai te ouvir, vai te dar um bom conselho, entende? Então, você tem como sim. Frequentemente está associada a quadro de transtornos psiquiátricos, igual eu falei. Às vezes você já tem uma depressão a família toda já tem depressão, às vezes você tem uma doença mental, potencializa, mas na maioria das vezes a gente pode colocar aí uns 75% são as influências externas, as coisas que a gente não dá conta, que a gente recebe todo dia. Todo dia. A palavra de Deus é tão linda que ela fala bem assim, basta cada dia o seu mal. Basta. Irmãs, pensa uma coisa. Se você não resolve o seu dia de hoje, amanhã você vai ter outro problema. Aliás, amanhã você vai ter 2 problemas. Exatamente. Porque você tem o de hoje que você não resolveu, que você não soube lidar, que você não soube digerir, você não devolveu para quem te ofendeu. Você vai ter o de amanhã, porque todo dia você vai ter que resolver. Você tem uma situação para resolver. Entendeu? E vamos correr aqui, porque tem muita informação. Eu falei sobre a depressão e suicídio, alguns mitos e verdades, né? Alguns mitos, que as pessoas que falam em suicídio não cometem suicídio. Mentira. Esse é um mito, tá? Mentira. Geralmente, quem vai cometer, ele fica falando. Ele fala de alguma maneira,
Ele dá um startzinho para você virar um, sabe? Sinais, né? Ele dá os sinais, ele não vai lá e faz, porque ele não sabe se vai ter certeza. É pouquíssimas pessoas que vão direto e fazem e acontece. Quando uma pessoa pensa em suicidar, terá risco de suicídio para o resto da vida? É mito. Não, não tem risco de suicídio. Se ela pensou em se suicidar, e aquilo ali foi só um momento, porque esse desgaste mental, essa questão da decisão, dura alguns minutos. Então, se você conseguir conversar, se você conseguir chegar a tempo, né, para conversar, um acolhimento que você der, você pode mudar o quadro e a pessoa nunca mais se suicidar. Entendeu? Não é uma coisa que se a pessoa tentou, vai ficar tentando, às vezes nunca mais vai tentar, né? Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo? Também não, porque se ele já fez uma vez, você tem que ficar ligado que pode fazer outra. Você não sabe se ele realmente... Então, ele tem que fazer um tratamento. A primeira providência é levar ele a um psiquiatra, que o psiquiatra vai fazer um diagnóstico para saber qual o transtorno que está envolvendo ele, se é depressão, se é estresse, ansiedade, se é esquizofrenia, seja lá qual for, vai tratar, vai domar essa dor, automaticamente vai ser indicado para um terapeuta. Por quê? Porque o terapeuta precisa que ele esteja bom, porque senão ele não consegue fazer análise surtado. Então, o remédio vai trazer ele no equilíbrio bacana, faz a análise, e na análise a gente descobre o problema, a raiz desse problema, para poder cuidar. Então, curando a raiz, sim, ele pode nunca mais ter. Agora, enquanto ficar dopando, só dopando, por isso que tem que fazer o casadinho, psiquiatra e terapia, tá bom? Fazendo terapia, você pode um dia deixar de tomar o remédio. Porque você busca tanto equilíbrio, você consegue tanto dominar suas emoções, gerenciar suas emoções, que você futuramente não vai precisar mais do medicamento. Ok? Aí a gente falou da ambivalência, né, da impulsividade, da rigidez. As pessoas suicidas, elas têm um pensamento muito rígido e negativo. Elas pensam, o que elas pensam que está certo, e ela sempre é negativa. Ela nunca consegue olhar o lado bom das coisas. Então, ela também já é um perfil de pessoas que tem esse instinto de... Aí, lembra que as frases que eu falei? Cheguei numa parte aqui muito legal. Eu não aguento mais a minha vida. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Eu sou um perdedor mesmo. Eu sou um peso para os outros. Eu não vou dar em nada. Tem pais que têm coragem de falar para o seu filho: você não vai dar em nada. Você é vagabundo. Exatamente. E a criança internaliza isso e toma posse disso e acredita, e vai ser isso aí mesmo. Entendeu? Pessoa sempre triste, curvada, com carinha sempre triste, carinha tristinha. Pessoas silenciosas que ficam buscando o silêncio, cabeça curvada. Em questão da cabeça curvada, deixa eu dar uma dica rapidinho aqui, que eu estou de olho na hora, faltam 10 minutinhos. Sim. Tomar cuidado com essas crianças, tá? Essas crianças de hoje em dia que estão muito viciadinhas em aparelho eletrônico. Normalmente, as crianças, elas ficam assim, ó, o tempo todo, entendeu? E nós temos uma glândula bem aqui na parte de trás do cérebro, que é ela que pressiona a entrada de ar e a saída, a circulação de sangue e de ar do cérebro. Quando você fica muito tempo prostrada, você fica com o olhar para baixo, né? O olhinho para baixo, e você tem uma tendência a se tornar uma pessoa depressiva, porque em algum momento faltou essa circulação. Então, a criança que tiver usando... Olha isso aí. Toda essa coisa já é do maligno, né? Essas que eu falo que a culpa é do... Exatamente, com certeza. E aí, a dica é o seguinte: quem tem criança pequena, até a gente mesmo, a gente não pode ficar o tempo todo assim, não. Ou a gente olha os aparelhos tudo na nossa frente, ou para cima. Por quê? Quando você faz esse exercício aqui, para o olhinho virado para cima, você tem que ficar uns 3 a 4 minutinhos com a bolinha para cima, como se você fosse ver a testa. Sim. Você relaxa e você não deixa ter a depressão. Olha que legal. Isso é uma técnica para você aliviar a tensão da sua membrana. Vamos guardar isso aí, hein? Vamos guardar isso. São algumas técnicas que a gente vai usando quando a pessoa é depressiva, você pode observar. Por quê? Porque a atitude do depressivo é sempre olhar para baixo. Senão é legal.
não é saudável, tá? Sim. Falamos sobre o atendimento profissional, né, que é muito melhor se você procurar para poder cuidar antes. Aí vai ver o paciente vai aceitar como tratamento, né? Mas a gente sabe que com o profissional atuando, a reversão é quase que completa, porque esses tipos de estresse, ansiedade, depressão, todos nós temos, nós podemos ter, não tem problema. A gente só não pode deixar que isso nos paralise. Exatamente. Entendeu? É aquilo, não é, Virgínia? As pessoas, quando sentem, principalmente você que lidamos mais com mulheres cristãs, quando elas sentem, elas já se cobram. Quando elas sentem, elas já começam a se martirizar, porque eu tenho fé, porque eu acredito em Deus, porque eu sou uma mulher de oração. Não tem que acreditar mesmo, gente. Deus é bom, Deus é perfeito, misericordioso. Mas existe uma coisa, você vai sentir, você não vai ser poupado de sentir. Não, tem uma coisa no nosso... tem uma coisa que nós temos, que são os hormônios. São as glândulas. É a engrenagem do nosso corpo. E se isso não tiver certo, irmã, não tem fé, não tem nada que vai mover isso a funcionar. A gente tem que trabalhar, o nosso corpo tem que trabalhar bem, temos que se alimentar bem, temos que dormir bem, temos que descansar, temos que fazer atividade física, tudo isso para nosso corpo funcionar bem. Se ele não funcionar bem... Exatamente. Por quê, Virgínia? Porque eu acredito que seja o que muitos pensam e se colocam dentro dessa caixinha aí, desse pensamento que é totalmente, vamos colocar até antibíblico, porque qual Bíblia que você lê, qual Bíblia que você está lendo, que você viu algum homem de Deus, um profeta, Jesus, no Getsemane, ele sentiu dor. Então, por que as pessoas querem descartar o que sentem? Não, você vai sentir. Mas o que é o espírito de Adão. Isso é o espírito de Adão, não, desculpa. É o espírito de Lúcifer. Quer ser melhor que Deus, quer ser melhor que Jesus. Exatamente. Se ele veio, passou por tudo isso aí na Terra para provar que a gente ia passar, mas que tudo bem, a gente vai passar e vai ser legal. Sim. Você não vai passar, nós somos super-heróis. Não existe. Você não vai ter dor de parto. Meu Deus. Você não vai ter dor de cabeça. Mas, você não vai se cortar. Isso não é interessante porque a maioria das pessoas, elas chegam a um estado extremo porque elas preferem, na verdade, espiritualizar do que assumir. Ninguém na Bíblia que foi curado nos evangelhos, ele não teve uma ação, ele não teve uma atitude. Jesus, ele veio para curar todos que queriam e mostravam o que estavam sentindo. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, Virgínia. Tá sentindo? Estou me sentindo só. Para que você se isola? Existe um momento que a gente precisa meditar, que a gente precisa ter um momento com a gente. Mas espera, até que momento você tem que ficar só? Porque a Virgínia falou muito sobre a questão daquilo que você ouve e do que você fala. O que o pai fala tem poder sobre o filho, o que você ouve. Então, você sozinho vai se encher de quê? A nossa mente é o nosso campo de batalha. Então, já tem uma ação do adversário, porque se aquilo que eu falo tem poder, se aquilo que eu ouço, você começa a ouvir as mentiras da sua mente, que acabaram se tornando verdade, porque um dia você ouviu. Nossa, como você enche o saco, vamos colocar. Nossa, como que você é enjoada. Essa pessoa, ela começa a ouvir isso, ela começa acreditar em uma mentira, porque ela não é uma enjoada, ela não é uma... Você é igual sua mãe. Não é? Exatamente. Aí ela começa a colocar dentro dela uma verdade, cria-se uma verdade, que na verdade é uma mentira, mas fica, nossa, tá vendo? Eu sou enjoada, ninguém gosta de mim, então eu vou ficar sozinha. Epa! A palavra de Deus diz que tudo aquilo que a gente fala, nós cremos, não é, Virgínia, também,
que tudo que a gente fala tem poder. Deus Tudo. deu forma a todas as coisas, declarando a palavra, haja. Então, tudo que você fala tem poder. Queridos, ficar só não vai Exatamente. resolver. Quando você sente, eu sou uma pessoa assim, porque o meu temperamento é igual ao da Virgínia, né? Nós somos sanguíneas. Então, eu sou sanguínea com melancólica. Então, quando você... Transformada, mais sanguínea. Não é, minha irmã? Para a glória de Deus. Mas o que a gente Amém. gosta? A gente gosta de gente. Então, quando a gente chega num estado que a gente começa a querer se isolar, a gente tem... Epa, peraí. Sozinha eu não vou ficar, não. Acredito que existem pessoas ainda, não vou ficar só, porque as pessoas também colocaram, se armaram tanto, Virgínia, tanto. Esses dias eu estava conversando com uma moça e ela disse, nossa, os dias estão tão esquisitos, porque está todo mundo se isolando, ninguém pode se abraçar, ninguém. Eu falei, minha irmã, não aceite isso dentro de você. Isso nós estamos passando por um período, mas ele não vai ficar para sempre. A gente precisa se preparar para passar por essas situações, mas com a mente saudável, né, minha irmã? Que é o que a gente não cuida muito, que é da mente. Que você, tanto eu como você sabemos a dificuldade que é das pessoas reconhecerem, principalmente um cristão. Não, eu preciso parar para cuidar da minha alma. Eu preciso parar, porque eu estou com uns pensamentos. Eu preciso parar. Para, cuida. Você é um ser humano. Você não é um ser totalmente espiritual. A sua verdadeira identidade é de Cristo em você. Mas você tem lutas. Virgínia tem lutas. Eu tenho lutas. Todos nós temos dias difíceis. Mas o que fazemos? O salmista não fez o quê? Conversou com a alma dele, declarou algo que ia fazer ele sair daquela situação. E essa é a nossa arma. A Virgínia está dando tanta chave para a gente aqui, né? Entrando tanta luz dentro da gente para a gente abrir os olhos, como a gente cuidar, o que fazer. E é isso. Nós precisamos. Porque é assustador eu, você, Virgínia, como cristãs, ouvir essa estatística de quantas pessoas morrendo. E por quê? E por que que as pessoas não abrem, né? A mente para cuidar desse ser aqui, né? Às vezes também, eu acho que vai cair, tá? Nosso falta acho que um minutinho. Ai, meu O que Deus. você acha? Vai cair. Então, gente, ó, vamos fechar. Fontes de apoio. Procure familiares, procure amigos, profissionais da saúde. O CVV é o 144, né? Você é 141, que é o CVV, que é o órgão, né, que vai te apoiar nisso aí. Tem Centro de Valorização da Vida, o CVV, tem o SAMU, tem pronto-socorro, tem hospital, tanta gente que pode ajudar a socorrer uma pessoa que, se você está vendo, está percebendo que está num ato, né, de desespero, querendo tirar a sua própria vida. Queridos, para a gente fechar, pensa aí nos seus problemas. Pensa nas suas dificuldades, nas suas angústias, seus temores, seus medos, suas dores. Pensa nela, multiplica, faz uma bola aí só de imundície que você não presta. E lembra o seguinte, que não importa o que aconteceu com você. Amém. Não importa a dor, não importa o que passou, não importa. Amém. Você sabe o que vai importar? Sim. O que você vai fazer com tudo isso? Amém. Ou você vai pegar e vai trazer como estimação para você ficar cuidando dos seus problemas, se vitimizando, entendeu? Amém. Ou você vai dar um novo sentido, entrega tudo, coloca tudo no altar. Se você não é cristã, se tem mulheres que não é cristã aqui com a gente, aprenda a tirar, a devolver. Isso não me pertence. As pessoas têm o hábito de olhar para a gente com o olhar que ela tem. Uma pessoa que foi mal amada, não conheceu o amor do pai, do amor da mãe, o que ela tem para olhar para você e ter o amor do pai e da mãe para você? Nada. Exatamente. A gente só dá o que tem, queridas. Então, assim, não se humilhe, não se sinta depreciada por alguma palavra, por alguma falha de alguém que não viveu o que você viveu, que não sentiu o que você sentiu, entendeu? Busque ter a autoestima. Medita lá em Efésios 1 e 2, que você vai saber o que Deus pense ao seu respeito.
Beijo no seu coração. Fique com Gente, Deus, tá acabando. beijo. Procura o Instagram da Laura. Ela é uma bênção. Vão Acompanha. marcar. Vamos tirar uma foto e todo mundo marca. Vamos. Vai lá, ri. Oi.